Olá pessoal, bem-vindo ao Acadêmico Resolve. Hoje vou aqui corrigir com vocês a prova da Federal de 2020. Essa prova aqui foi uma prova bem bacana. Nós sabemos que a Federal gosta de mandar uns quadrinhos, né, umas provas com uns quadrinhos ali para vocês. E acredito que hoje, essa versão aqui de 2020, eles mandaram um quadrinho extra, né? Muito bacana para quem gosta dessas questões de quadrinho, né? Principalmente aquelas pessoas que têm preguiça de ficar lendo o texto, né? Porque acaba que o texto é bem menor, é só uma conversa, né? Vamos dar uma olhada aqui na prova de inglês, o FRR 2020. Começando aqui, a primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção na prova da Federal é para você não gastar tempo, né? Não jogar seu tempo fora. Por quê? A Federal gosta sim de trazer textos gigantescos, textos enormes, onde você não precisa ler ou não precisa ler o texto todo, né? Essa prova de 2020, essa versão aqui, eles já começaram com um texto gigantesco. Se você for ver aqui, ele fala aqui, ó, Why the Guardian is changing the language it uses about the environment. From now, House Style Guide recommends terms such as climate crisis and global heating. Deu para entender aí sobre o que ele está falando aí no título? Ele já fala sobre essa mudança da linguagem usada para falar sobre o meio ambiente, né? Quando a gente usava muito essa questão de global warming, né, aquecimento global, eles estão querendo mudar e eles estão recomendando o uso das palavras crise climática, ao invés de apenas um aquecimento global, a gente chama de crise climática, né? O global heating. Heating, porque heat é algo mais quente. Warming não é um quente, né? É algo que fica mais agradável, né? Dá aquela sensação de quente agradável. Enquanto heating, de heat é um quente fervendo, é um quente que incomoda. Então eles querem fazer, pelo título do texto, a gente já vê que eles querem fazer essa mudança. Eles acham que a palavra aquecimento global, global warming, é muito calma, não faz com que as pessoas tomem atitude sobre isso. Mas aí você vê aqui, ó, que é um texto consideravelmente grande, né? Alguns parágrafos, e você vai ver a questão e o que ele pede. Sempre, pessoal, não canso de falar aí para vocês, sempre vejam a questão antes de ler o texto. Que olha lá, ó, sobre o trecho do texto 1, ou seja, ele não está querendo saber sobre o texto todo, quer saber sobre esse trecho do texto. Sobre o trecho do texto 1, It's 2019. Can we all now call it what it is? Assinale a alternativa que indica as duas informações corretas a respeito do termo destacado. Qual é o termo destacado aqui, pessoal? Nessa pergunta, ele está destacando aqui o we. Can we all now call it what it is? Esse we, esse pronome que está aí, ele está falando nas alternativas duas informações em cada alternativa. Ele quer saber qual que estão com as informações corretas a respeito desse pronome we. Vamos dar uma olhada? Na letra A primeira informação, ele fala aqui, ó, o termo destacado se refere a todos os habitantes do planeta Terra. A segunda, a mesma coisa, todos os habitantes do planeta Terra. A C, o termo destacado se refere a todos os editores do jornal. A letra D, todos os editores do jornal também. E a letra E, o termo destacado se refere aos leitores da matéria em questão, que estão sendo conclamados a aderirem à causa. Ou seja, quando ele fala Can we all now call it what it is? Ele está perguntando aí, todos nós podemos, a partir de agora, chamar isso do que realmente é? Lembra do título do texto, dessa mudança? Então, se você ainda não tem certeza a quem que estão se referindo, vamos tentar achar esse trecho no texto. Você volta, ele vê que é no último parágrafo lá no texto, ele fala, está bem aqui, ó, lá no final, It's 2019 ou 2019. Can we all now call it what it is? Vamos dar uma olhada nesse trecho aí para ver se a gente consegue responder aquela pergunta. Confirmar. Early in May, Greta Thunberg
The Swedish teenager who has inspired school strikes for climate around the globe said, "It's 2019. Can we all now call it what it is? Climate breakdown, climate crisis, climate emergency, ecological breakdown, ecological crisis, and ecological emergency." The update to the Guardian's style guide follows the addition of the global carbon dioxide level to the Guardian's daily weather pages. Levels of CO2 in the atmosphere have risen so dramatically, including a measure of that in our daily weather report, is symbolic of what human activity is doing to our climate, said Weiner in April. People need reminding that the climate crisis is no longer a future problem. We need to tackle it now, and every day matters. Eu li o parágrafo todo só para ver se vocês têm certeza do que a gente está falando. O que acontece? Você vê que no texto, aqui nesse parágrafo, ela está falando, né? A Greta Thunberg. Quem que é a Greta Thunberg? Aquela adolescente que nós vimos lá no discurso da ONU, né? Que ela foi cheia de emoção, né, com bastante raiva no discurso dela e que acabou aqui no Brasil virando meme, né? Todo mundo postando foto dela com meme por conta do quão ela se entregou para aquele discurso, né? Aquela cara de raiva. E o que é que ela está querendo falar? Está querendo falar que nós precisamos chamar isso do que realmente é. Não é mais um aquecimento global. Ela fala que é uma crise climática, uma emergência climática, né? Então ela está querendo dar um ênfase no que está acontecendo aqui no mundo. E se você continuar, ele fala aqui depois, ó, se referindo a pessoas, ó. People need reminding. As pessoas precisam ser lembradas. A crise climática não é um problema do futuro. Ele fala, nós precisamos encarar esse problema agora, né? Então ele está falando o quê? Ele não está se referindo, como diz as outras questões, aqui, aos editores do jornal, né? Porque não é um problema dos editores do jornal. Ela não está se referindo apenas aos leitores da matéria em questão que estão sendo conclamados a aderirem à causa. Que não são apenas os leitores que diz respeito ao que está acontecendo. Ela está dizendo o quê? Ela está se referindo a todos os habitantes do planeta Terra, né? Todo mundo é responsável por isso. Isso vai atingir a vida de todo mundo. Então, ela se refere às pessoas. Quando ela fala we all, todos nós, as pessoas, ela fala de todos os habitantes do planeta Terra, não é não? Aí eu tenho a segunda informação. Ele quer saber se esse we desempenha a função de sujeito ou a função de objeto. Essa segunda informação, eu não precisava nem ler esse trecho, né? Eu só preciso saber qual é o termo destacado, que é esse we. O we, ele não tem como confundir. No português, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? E nem sempre os nossos pronomes pessoais do caso reto vão estar acompanhados de um verbo. Mas no inglês, eu tenho os pronomes pessoais sujeito e os pronomes pessoais objeto. A primeira pessoa do plural, quando sujeito, é o we. Quando objeto, ele vai ser us. Então, ele não pode estar o we desempenhando a função de objeto. Porque quando ele é objeto, ele vai ser us. Deu para entender? Então, aqui, de cara, só olhando para a frase, o we vai estar desempenhando a função de sujeito. A gente vê que tem o we, eu tenho o can, o modal verb, antes do sujeito, indicando que é uma pergunta, né? Se sempre fazer uma pergunta, eu coloco o pronome, o verbo auxiliar antes do pronome, do sujeito, exatamente. Can we, se está antes do sujeito, quer dizer que o we é o sujeito, está desempenhando a ação do sujeito. Can we e o verbo principal, call, chamar, né? Tranquilo, pessoal? Primeira questão? Aí, pra você ver, era um texto gigantesco, a gente não precisou ler o texto inteiro. Nós lemos o parágrafo que estava aquela referência para ter certeza absoluta de a quem que se referia aquele pronome, né? Está falando de todo mundo. E veio aí o quadrinho, que a Federal adora
colocar uns quadrinhos nas questões. Eu gosto também de responder questões de quadrinhos, né? Acho bacana. E olha essa conversa aí. Tem o pinguim e o urso. Ele está com uma ferramenta na mão. This tool cuts plastic bottles into strands. Aí o urso olha e faz, what for? Aí o pinguim, we can weave the strands into rope. Mais uma vez o urso, for what? Né? For what? Aí o pinguim, we can make the rope into nets. Aí sim o urso, ahá. Aí o pinguim completa, to catch more plastic bottles. Repara que a cara, vocês conseguem ver direitinho, aí a cara do urso já muda. Ele cria aquele, ahá, entendi. Aí quando ele fala, para pegar mais garrafas de plástico, ele já fica sério de novo. É importante essa pergunta por quê? Ela fala, ó, com base no texto 2, assinale a alternativa correta com relação à interpretação do texto verbal e do imagético da tirinha. Ou seja, ele quer que você leve em consideração tanto o que está escrito na tirinha, como a expressão facial, o desenho e tudo que está desenhado lá nas tirinhas, né? Tanto o escrito como o desenhado, o imagético. Aí eu tenho aqui, ó, a ironia do texto verbal se alia a recursos não verbais, especialmente no último quadrinho, indicando a criticidade atual da questão da poluição causada por plásticos nos oceanos. Pessoal, a gente já começou bem, né? O que ele está falando? Ó, a ironia do texto verbal se alia a recursos não verbais. Qual é a ironia do texto? Qual é a ironia do texto? Ele está pegando garrafinhas de plástico, transformando em redes para pegar mais garrafas de plástico. Entendeu? Essa é a questão da ironia que está falando do texto, né? E ela se alia a recursos verbais para os não verbais porque ele está falando, né? Eu pego a garrafinha, transformo em tiras, pego as tiras, eu enrolo elas e transformo em corda, pego as cordas, transformo em rede, eu pego a rede e cato mais garrafas de plástico. Deu para entender ali? Aí ele se mistura com os recursos não verbais, porque você vê a expressão no rosto do personagem urso, assim como você vê também a imagem dele tirando da água a rede cheia de garrafas de plástico, entendeu? Fazendo essa ligação na questão de poluição causada por plásticos no oceano. É uma rede cheia, se você olhar aqui, ó, no último quadrinho, ele está com uma rede lotada, você consegue ver, né? Lotada de garrafas plásticas, de lixo, a poluição no oceano. Então você vê tanto na imagem, na feição do urso, como também na imagem com essa ideia da poluição que está grande no oceano, no mar e tudo mais. Nos oceanos aqui, como está dizendo. Então a gente já sabe que essa primeira é a alternativa correta, está tudo certinho aí com essa primeira. Mas as outras? A ironia do texto verbal surge desde o primeiro quadrinho. Ela fala, não surge no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho ele está apenas contando, ele está falando ali, cortando a garrafa de plástico, formando tirinhas, sem problema nenhum. Quando já se revela explicitamente a ineficácia da ferramenta apresentada por um dos personagens. Está dizendo que aquela ferramenta é ineficaz. Não, a ferramenta é para cortar a garrafa em tirinhas. E a ferramenta está cortando a garrafa em tirinhas. Então a ferramenta é super eficaz. É porque a ferramenta apenas corta a garrafa em tirinhas. Isso também está indicado nas expressões faciais dos personagens, especialmente no início da história, né? Então a gente já viu que não é. Um dos personagens cuja expressão imagética indica ânimo com relação à eficácia de sua nova ferramenta, ou seja, o pinguim, a sua nova está animado com sua ferramenta, faz uma comparação contrastando o objeto que conseguiu gerar, apresentado no segundo quadrinho, com a versão apresentada no terceiro quadrinho, indicando ser esta muito mais útil. Ele está dizendo aqui, no segundo quadrinho, ele está transformando as tirinhas em corda. E no terceiro quadrinho, transformando a corda em rede. Em nenhum momento ele compara a corda com a rede. Em nenhum momento ele fala que a rede é mais eficaz, é mais útil
nenhum momento ele fala que a rede é mais útil que a corda, até porque uma depende da outra, né? Eu preciso da corda para fazer a rede e eu preciso da rede para pegar mais garrafas de plástico para poder fazer mais cordas. Então ele não fala que um é mais útil com a outra, ele não faz nenhuma comparação. A gente sabe que para fazer uma comparação ele precisaria de usar o comparativo, né? Em nenhum momento ele está usando isso, ele está apresentando cada objeto em cada quadrinho. Então essa C aí já está descartada também. A D. À medida que a leitura da tirinha se dá, é possível identificar um processo de gradação até que se revela uma resolução bastante definitiva para a problemática apresentada na história. Qual é a problemática apresentada na história? O lixo no oceano, né? A poluição no oceano. Se a tirinha estivesse apresentando uma resolução definitiva, bastante definitiva, isso não seria mais uma ironia, não teria uma ironia no texto, ele estaria falando sério e falando que se a gente pegar a garrafa de plástico e transformar em rede para pegar mais garrafa de plástico, acabaria com a sujeira no oceano, com o lixo no oceano. Mas não é isso que ele está fazendo, ele está sendo irônico. Então não é uma resolução definitiva para o problema. Tá? Isso aí é que está a ironia do texto. E a última, a ironia do texto verbal, presente desde o início da história, é aí que já vem ela não está presente desde o início da história, se intensifica por meio das expressões faciais do personagem urso, que desempenha um papel desafiador às colocações do personagem pinguim. Ele está tentando falar assim, um papel desafiador só porque ele está perguntando para que serve? Não, ele está curioso, ele está desafiando. Em nenhum momento o pinguim, ele está apenas curioso, querendo saber para que serve cada coisa. Ela tem uma ferramenta e quer saber para que serve, para fazer tiras. Para quê? Para fazer a corda. Para quê? Para fazer a rede. Ele, tá. E acabou. Não está desafiando o pinguim em nenhum momento. Né? E essa ironia não está presente desde o início do texto. Né? Então a gente viu aqui letra A. E como eu falei, veio um extra. Geralmente eles trazem um quadrinho no PSS1, um no 2 e um no 3. A gente viu aqui que eles trouxeram 2 quadrinhos já no PSS1. Aí aqui, ó, mais uma vez o personagem pinguim. Single-use plastic should be banned. What about in hospitals? Okay, that's an important use. Like dental floss? Yes. And banned straws. Our definition of important clearly differs. Dá uma olhada nesse texto, nessa pergunta, ó. Considering the dramatic environmental situation all over the planet, consider the possibility of changing a recommendation present in the text 3 into a stronger demand or an obligation. Mark the alternative that correctly presents such possible change. O que é que ele está pedindo, pessoal? Ele está falando aqui, ó, considerando a situação ambiental dramática que o planeta está vivendo, vamos considerar a possibilidade de mudar uma recomendação presente no texto para uma ordem, um comando, uma obrigação. Tá? E vamos mudar. Como que é uma recomendação? Uma sugestão? Nós sabemos que para fazer uma recomendação, uma sugestão, nós usamos ali o should, o modal verb, né? Nós fazemos uma recomendação. E para passar uma ideia de obrigação, né? Vamos dar uma olhada aqui como seria? De single-use plastic should be banned. Single-use plastic, estão dizendo de plástico de uso único. São os nossos plásticos descartáveis. É um plástico descartável, um plástico de uso único. Então ele fala que esses plásticos de uso único, plásticos descartáveis, deveriam ser banidos. Isso aí é uma recomendação? Sim, estou fazendo uma recomendação. Recomendo banir os plásticos descartáveis. Eu mudaria isso para uma obrigação falando single-use plastic might be banned. Não, o might dá uma ideia de possibilidade e uma pequena possibilidade. Então quando eu falo que single-use plastic might be banned, eu estou falando que existe uma pequena possibilidade dos plásticos descartáveis serem banidos. Tá? Então já não é uma obrigação. Aí eu tenho a segunda B. Our definition of important clearly differs. Nossa definição de importante claramente é diferente. Eu não tenho uma recomendação aí. Não é essa aí, porque não é uma recomendação. Eu estou expondo um fato. Né? Eu estou falando que a nossa definição de importante claramente é diferente. A C. Single-use plastic should be banned. Exatamente. Mesmo da letra A, que o plástico descartável deveria ser banido.
Aí eu posso mudar para single-use plastic must be banned. O plástico descartável deve ser banido, né? De dever, de obrigação, de stronger demand, está falando de uma demanda mais forte, dando uma ordem, né? Digamos assim. Então é exatamente aqui a letra C, transformando de uma recomendação para uma obrigação. Aí ele continua, definition of important included affairs, não quer dizer nada, e ele fala que the highlight in the word important should change to clearly. Estou falando de mudar de importante para claramente. Não vai mudar nada nesse sentido. Se a gente voltar aqui no texto, o que é que ele está falando? Onde que está esse humor que a gente tenta achar nas tirinhas das provas, né? Ele está falando o quê? Que os plásticos descartáveis deveriam ser banidos. Aí ele fala, mas e nos hospitais? Aí ele fala, tudo bem, isso é um uso importante nos hospitais. Aí o pinguim fala, tipo fio dental? Aí o coelho, sim. Por quê? O coelho tem os dentões na frente, né? Para ele é importante o fio dental. Mas o pinguim não tem dente. Aí o pinguim pega e fala, e canudos dobráveis. Mas por que canudos dobráveis é importante? Aí ele fala o quê? Nossa definição de importante claramente é diferente. Porque o pinguim gosta de tomar o seu milkshake no canudo dobrável, entendeu? Tá aí essa ironia, mais uma vez, né? E ele está querendo trocar de recomendação, deveria ser banido, para uma obrigação. Deve ser banido, must. Tá? Essa aqui, mais uma vez, não é um texto muito grande, né? Apenas um parágrafo, mas olha a pergunta. Olha só a pergunta. No texto 4, as sentenças huge fires have also been burning across the border in Bolívia e there have been a lot of fires this year indicam, respectivamente. Em nenhum momento ele quer saber a interpretação dessas frases, em nenhum momento ele quer saber a interpretação do texto, nada sobre nenhuma informação que ele está querendo pegar aí daquele texto. O que ele está querendo ver aqui, pessoal, é uma questão gramatical sobre tempo verbal. Isso mesmo, ele está falando de tempo verbal. Se a gente identificar aqui, qual é o tempo verbal dessa primeira frase? Huge fires have also been burning across the border. Have also been burning. Eu tenho o verbo have como auxiliar, o verbo to be, mais um verbo principal na forma ing. Eu sei se eu tenho o verbo have como auxiliar, eu tenho o tempo perfeito. Se o have está no presente, presente perfeito. Eu tenho o verbo to be no passado particípio, seguido de um verbo na forma ing. Eu sei que verbo to be mais verbo na forma ing é tempo contínuo. Então eu tenho o presente perfeito contínuo. E depois eu tenho o quê? Have been. Mais uma vez eu tenho o have como auxiliar e eu tenho o verbo to be no passado particípio. Dessa vez o verbo to be não está acompanhado de um verbo na forma ing. Então ele está sendo aí o verbo principal da oração, presente perfeito. Então eu tenho o presente perfeito contínuo mais presente perfeito. Eu quero saber, o presente perfeito contínuo indica uma ação no passado com um tempo definido? Não. Passado em tempo definido é o passado simples. É exatamente a característica do passado simples. B. Uma ação que indica rotina e repetição. Não, pessoal. Se eu estou falando de rotina, eu estou falando do presente, o presente simples mesmo. Falando de rotina. Eu jogo basquete toda quarta-feira. Ou seja, tem uma rotina, toda quarta estou jogando. Estou falando do presente simples mesmo. Uma ação que começou no passado e continua no presente. Perfeito. A ação começou no passado e continua no presente. Presente perfeito contínuo. Eu tenho essa ideia de passado com presente e tenho essa ideia de que ele continua. Presente perfeito contínuo. Mas aí, a continuação, o presente perfeito é uma sugestão ou recomendação? Não, né? Sugestão ou recomendação, a gente sabe que é o should. Então ali também está errado. A D, uma ação que está em progresso no momento. Está em progresso no momento, presente contínuo. Algo que está acontecendo agora é presente contínuo. O que o presente perfeito contínuo indica, é o que está indicando, é que começou no passado e ainda está em progresso no momento.
Mas mesmo assim a continuação, ó, presente perfeito, uma situação que pode se tornar real no futuro, nada a ver, uma possibilidade futura, algo que pode se tornar real no futuro. Nós falamos de possibilidade futura, não tem nada a ver com presente perfeito. Algo que começou no passado e ainda está em andamento. Presente perfeito contínuo, passado, contínuo, passado, presente, continua. E uma situação que ocorreu durante o período ainda não concluído. Será? There have been a lot of fires this year. Esse ano ainda não acabou. Período de tempo não concluído, eu uso o presente perfeito. Esta semana, hoje, este ano. Se isso tivesse acontecido ano passado, last year, seria um período de tempo já concluído, seria passado simples, tá? Como aconteceu num período de tempo ainda não concluído, aí é presente perfeito, tá certo? Então eu tenho aí letra E. Presente perfeito contínuo, começou no passado e em andamento no presente. Presente perfeito, a situação aqui é algo que ocorreu durante o período ainda não concluído. Este ano, este mês, hoje, presente perfeito, tá? Olha essa aí, ó, mais uma tirinha. Como eu falei, eles adoram essas tirinhas. Agora está no PSS2. Em 1990, Global Warming doesn't exist. Em 1995, ok, it exists, but it isn't man-made. Em 2000, okay, so it is man-made, but its effects aren't all bad. Em 2009, its effects will be really bad, but not until after I'm dead. Conseguiu entender essa tirinha? É até revoltante, né? Uma tirinha dessa, mas vamos ver se vocês entenderam aí. Primeiro vamos responder a questão. Text 5 deals with global warming. After reading it, it is possible to infer that. Esse infer é muito bom vocês se tornarem familiarizados, né, com essa palavra infer, porque é de afirmar. Estou falando aqui, ó, o texto 5 fala sobre o aquecimento global, né? Após lê-lo, né, após ler o texto, as tirinhas, é possível afirmar que, ou seja, apenas com informações tiradas da tirinha, eu posso afirmar, infer, ou seja, o que é que eu posso afirmar daquela tirinha. Posso afirmar o quê? Global warming is a temporary problem and people are worried about it. Falando que o aquecimento global é um problema temporário e as pessoas estão preocupadas com isso. B. Everyday habits of the population do not interfere to increase global warming. Estou falando que os hábitos diários da população não interferem no aumento do aquecimento global. Letra C. People are aware of how global warming can affect their quality of life. As pessoas estão cientes, as pessoas sabem, elas estão cientes de como o aquecimento global pode afetar a qualidade de vida deles. As pessoas sabem como que o aquecimento global pode afetar a qualidade de vida deles. D. The impacts of global warming are obvious for every person in the planet. Os impactos do aquecimento global são óbvios para todas as pessoas do planeta. E letra E. Ideas about global warming have changed throughout the years. Estou falando que as ideias sobre o aquecimento global têm mudado através dos anos, né? Com o decorrer dos anos. Throughout the years. Então, com o decorrer do ano, as ideias sobre o aquecimento global têm mudado. O que acontece, pessoal? Tem muita informação aqui que a gente não consegue confirmar ou negar de acordo com o texto. Se a gente não consegue afirmar ou negar de acordo com o texto, nós não podemos marcar ela. Como, por exemplo, aqui dizer que as pessoas sabem dos perigos do aquecimento global. Todas as pessoas do mundo estão cientes sobre isso. Os impactos do aquecimento global são óbvios para todas as pessoas do planeta. Essas coisas nós não conseguimos afirmar com esse quadrinho, nem negar. O quadrinho não diz isso, então nós não podemos afirmar após ler esse quadrinho, entendeu? Isso é muito importante a gente ver isso. O que nós podemos afirmar? Em 1990, eles falavam que o aquecimento global não existia, que não existe aquecimento global. Em 1995, ele fala, ok, existe, it exists, ok, existe, mas
não é provocado pelo homem, man-made, feito pelo homem, ou seja, não é feito pelo homem, não é provocado pelo homem, não temos nada a ver. Em 2000, ok, tudo bem, é provocado pelo homem sim, mas os seus efeitos não são tão ruins, né? Em 2000. E em 2009, tá lá o cara, todo mundo com raiva, todo mundo preocupado. Aí em 2009, um cara tranquilo pega e fala: os efeitos serão muito ruins, porém, não até eu estar morto. Not until after I'm dead. Então, vai ser muito ruim os efeitos do aquecimento global, mas só depois que eu estiver morto. Então, tô tranquilo, relaxado aqui. Esse aí é o último quadrinho. Então, o que é que ele está falando? Que exatamente, letra E, com o tempo, com os passados anos, as ideias sobre o aquecimento global foram mudando. No começo, eles achavam que não existia o global warming. Depois eles achavam que existia, mas que não era provocado pelos homens. Depois eles viram que era provocado pelos homens, mas que os efeitos não iam ser muito ruins. E por último eles viram, realmente vai ser muito ruim, mas vai ser só depois que eu estiver morto. Deu para entender? Foi mudando com o passar dos anos. Questão 6, ainda sobre aquela tirinha. O texto 5 apresenta 4 entendimentos sobre o aquecimento global, cuja ligação ocorre principalmente pelo uso das expressões ok e but, repetidamente. As noções veiculadas por tais expressões são, respectivamente, ele quer saber o que, pessoal? Lá, ó. Quando ele fala ok, qual é a ideia que ele está tentando passar? E quando ele fala o but, qual é a ideia que ele está tentando passar? Eu tenho uma aceitação de uma ideia. O ok, vamos de um por um. Ó. Ok, aceitação de uma ideia, sugestão de uma solução, previsão para o futuro, conclusão lógica ou discordância de um pensamento. Pessoal, quando ele está falando ok, olha para isso. Ó. O aquecimento global não existe. Aí fala, ok, existe sim. Aí fala, não é provocado pelo homem. Aí ela fala, ok, é provocado pelo homem sim. Aí, entendeu? O que é que ele está passando com esse ok? No último ele não usa o ok, mas o que é que ele está passando aqui? Ó? A ideia de aceitação de uma ideia. Ele está aceitando, sim. Não existe. Ok, tá bom, existe sim. Aceitei, você está certo. Aceitei essa informação. E o but? O but, nós sabemos que ele vai ser usado ou como contraste ou como exceção, né? Aqui ele está sendo usado como um contraste por meio de uma ressalva. Olha lá, ó. Se a gente voltar aqui, ele está fazendo uma ressalva. Não existe. Ok, existe sim. Estou aceitando. Mas, porém, todavia, não é causado pelo homem. Fazendo uma ressalva. Eu estou aceitando, mas não é causado pelo homem. Aí ela fala, tudo bem, é causado pelo homem, mas, porém, todavia, né, a minha ressalva é de que os seus efeitos não são tão ruins, né? Então, eu estou fazendo uma ressalva aí, estou fazendo um contraste com essa informação. Então, exatamente aí, letra A, aceitação de uma ideia, o ok, e o contraste por meio de uma ressalva, o but. A questão 7. Eles usaram aí uma música, né, uma canção, acredito eu, e vamos ver, são duas questões, vamos precisar ler essa questão aí. A canção Song for a Dying Planet, Joy Wash, 1992. Is anyone out there? Does anybody listen or care anymore? We are living on a dying planet. We are killing everything that's alive. And anyone who tries to deny it wears a tie and gets paid to lie. So I wrote these songs for a dying planet. I'm sorry, but I'm telling the truth. And for everybody trying to save it, these songs are for you too. Is anyone out there? Conseguiram entender? Essa música para um planeta moribundo? O que acontece? O texto 6 indica uma preocupação do cantor, compositor e instrumentista americano Joy Wash em relação ao que? Essa preocupação dele? Em relação à matança dos seres vivos ocorrendo por todo o planeta, praticada pelas autoridades que nele habitam, ao registro da morte de um planeta para todos aqueles que estão tentando salvá-lo,
inclusive para as autoridades. A atenção de seu público sobre o que está ocorrendo com questões que têm como pauta a saúde ambiental e socioeconômica do planeta. Ao descaso e à conivência das pessoas e, principalmente, a má-fé das autoridades quanto aos cuidados com o nosso planeta. E letra E, a necessidade de se desculpar para seu público por estar revelando uma triste verdade sobre as condições nas quais o planeta se encontra. O que acontece aí, pessoal? Como é uma canção, muitas vezes quando a gente está falando de canção, está falando de uma poesia ou algo do tipo, eles têm o direito ali, o autor tem o direito de viajar. Ele não precisa falar ao pé da letra tudo o que ele quer falar. Né? E isso acaba atrapalhando muitas vezes, principalmente quando é um poema, né? Porque o autor ele acaba viajando no sentido das palavras, ele usa metáforas, né? E acaba que você não precisa apenas saber o significado da palavra, você precisa saber como que ele usou, qual o sentido que ele quis dar para aquela palavra. Né? E aqui o que acontece? Você vê que muitas alternativas ele fala de autoridades, praticada pelas autoridades, inclusive para as autoridades, má-fé das autoridades. Né? Então, assim, fala bastante de autoridades. E quando foi que ele falou no texto sobre autoridades, pessoal? Se a gente voltar aqui, ó, exatamente aqui, quando ele fala "And anyone who tries to deny it wears a tie and gets paid to lie." Ele está falando, e qualquer um que tenta negar isso usa uma gravata e é pago para mentir. Ou seja, as autoridades. As autoridades, se quem está tentando negar isso são as autoridades, que são as pessoas que usam gravata e são pagas para mentir. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, ó, a matança dos seres vivos ocorrendo por todo o planeta, ele está indicando, né, está falando sobre a preocupação com a matança dos seres vivos e tudo mais, está acontecendo. Mas ela é praticada pelas autoridades? Não, ele não está falando que ela é praticada pelas autoridades. Ele está falando que as autoridades negam isso e são pagas para negar o que está acontecendo. Deu para entender? Aí ele fala, o registro da morte de um planeta. Não, o planeta ainda não morreu. Ele está falando de um planeta moribundo, ou seja, um planeta que está morrendo. Então ele não está registrando essa morte para todos aqueles que estão tentando salvá-lo, inclusive para as autoridades. Então, as autoridades estão tentando salvar o planeta? Também não, né? A atenção de seu público sobre o que está ocorrendo com questões que têm como pauta a saúde ambiental, top, né? Indicando a preocupação com a atenção, deixa uma atenção, né? E socioeconômica do planeta. Onde que ele chegou a mencionar o problema socioeconômico? Onde que ele está falando de igualdade ali, de países em desenvolvimento, pessoas com mais dinheiro, menos dinheiro, povo pobre, povo rico? Em nenhum momento ele está mencionando esse problema, ele está falando apenas dessa questão de saúde ambiental, da morte do planeta, tudo mais, né? AD, ao descaso e à conivência das pessoas, exatamente, o descaso, as pessoas estão ligando, principalmente a má-fé das autoridades. A má-fé das autoridades. São as autoridades que são pagas para mentir quanto aos cuidados com o nosso planeta. Né? Ele está falando, todo mundo que nega o que está acontecendo usa uma gravata e é pago para mentir. Né? Ele fala a necessidade de se desculpar para seu público por estar revelando uma triste verdade sobre as condições nas quais o planeta se encontra. Tem um momento no texto que ele pede desculpas. Ele chega aqui a falar no final, ó, me desculpa, mas estou falando a verdade. Né? Ou seja, ele não está preocupado com as pessoas. Ele não está preocupado com as pessoas. Ele fala, ó, me desculpa, mas eu estou falando a verdade. Então ele não está escrevendo essa música porque ele está preocupado com as pessoas para quem ele está contando essa verdade, né? Ficou aqui, então, a letra D, né? Está falando ali da má-fé das autoridades, que estão sendo pagas para mentir. As pessoas que eram para estar ajudando, cuidando do ambiente, do meio ambiente, estão agindo de má-fé. Estão sendo pagas para mentir. Essa próxima questão foi o que eu achei mais interessante, que pegou muita gente mesmo. Porque ele fala, com base no texto 6, considerando o contexto em que as palavras foram empregadas na música, pode-se verificar o uso de termos antônimos em. Ou seja, tem muitas palavras aqui, antônimos, contrários, né? Muitas palavras aqui que, olhando só para elas,
a gente acaba dizendo, essas são antônimos, essas são antônimos. Só que eu quero saber, ele está pedindo lá no texto. E o que acontece? Eu tenho aqui, ó, living and dying, killing, alive, living, killing, dying, alive, lie e truth. O que acontece? Eu tenho o living e dying, killing e alive aqui no texto. Só que se você for ver aqui, ó, ele tem o lie e truth. Truth é verdade, o contrário de verdade é a mentira. Só que aqui eu tenho o verbo lie. O verbo lie, gets paid to lie, é pago para mentir. O verbo lie é a ação de contar uma mentira. Verdade é um substantivo, verdade. Então, o contrário de verdade é mentira, não é contar uma mentira. O contrário de contar uma mentira seria contar uma verdade. Deu para entender? Então ele leva bem ao pé da letra isso aí, nesse texto tem que ser exatamente o contrário. Aí ele fala sobre o dying, né? Ele fala sobre o dying e o living. O que acontece aqui, pessoal? We are living on a dying planet. Tem uma hora que ele até usa esse living, esse mesmo dying daqui, né? Se não me engano lá. A gente pode voltar lá depois. O que acontece? A dying planet, o dying está sendo usado como adjetivo. Está dando característica ao planeta. Tá? Tá falando que é um planeta moribundo, um planeta que está naquela fase de morrendo. Deu para entender? Ele está dando uma característica para o planeta. Enquanto esse living, eu estou falando que nós estamos morando, nós estamos vivendo num planeta que está moribundo. Deu para entender? Então, um é a ação de morar, de viver. E o outro é a característica do planeta que está moribundo, que está morrendo. Tá? Então, é diferente nesse sentido aí. Porque um é a ação de morar e o outro é a característica de moribundo. Deu para entender? Sim? E é isso. E duas opções ele fala sobre isso. A mesma coisa que o killing é a ação de matar. A ação de matar, de tirar a vida. E alive, tem outra opção lá que é killing e alive, né? Esses dois aí. Killing e alive. Um, nós estamos matando, tirando a vida, e o outro, algo está vivo. Então, o contrário de tirar a vida seria dar a vida, né? O contrário de algo que está vivo seria algo que está morto. Mas não é essa a comparação, não é essa a comparação que ele está fazendo aí. A resposta certa, ele está comparando o alive com o adjetivo dying. Entendeu? Por quê? Porque aqui o dying, deixa eu ver de qual linha ele se refere mesmo aqui, só para lembrar. Dying e alive. Letra D aqui, ó. Os outros, ó, living e killing. Está falando de vivendo, algo que nós estamos, onde nós estamos morando. O living and dying, o verbo com o adjetivo. Lie e truth, o verbo mentir com o substantivo verdade. E eu tenho aqui o dying da linha 1, alive da linha 5. Olha lá. O dying da linha 1, o dying aqui da linha 1, é o adjetivo, está dando característica ao planeta. O alive é um adjetivo da característica a everything, a tudo que está vivo. Planeta que está moribundo. Deu para entender? Algo que está vivo, está com vida, algo está moribundo, está sem vida, está morrendo. Tá? É esse o contrário. Nós estamos matando tudo que está com vida. O planeta está sem vida, está moribundo, está morrendo. Tá? Esse aí seria o antônimo. Pode falar, we are killing everything that's dying. Tudo que está moribundo, né? Sem problema nenhum. Deu para entender? Essa aí foi uma questão aí que ficou bem complicada ali para alguns alunos. Teve aluno que me disse que tentou entrar com recurso nessa, mas realmente, infelizmente, ali não tem um erro, né? Não está errada essa questão. Ele foi apenas bem específico mesmo na hora de escolher os antônimos nessa questão. Usou palavras bem parecidas, né? Para a gente fechar aí a prova, é mais uma vez um quadrinho, como eu falei, característica. Eles adoram colocar um quadrinho, uma tirinha na PSS1, no PSS2 e no PSS3. Só que nesse aí colocaram 2 no PSS1, 1 no 2 e 1 no 3. Eu tenho aqui, ó, an age-old argument. An age-old argument, um argumento, né, muito antigo.
No século XV, 15th century, né? Ele fala 15º século, a gente fala século XV, né? No século XV, if Earth is round, then explain this, né? Aí ele pega uma régua reta e coloca no chão e o chão está reto. If the Earth is round, then explain this. Se a Terra é redonda, então explica isso. No século XVII, if gravity is real, explain that. Se a gravidade é real, me explica aquilo. Um pássaro voando. Como que está voando se a gravidade é real? No século XIX, if evolution is real, then explain this. Se a evolução é verdadeira, se a evolução é real, me explica isso. Uma Bíblia. E no século XXI, ele fala, if global warming is real, explain that. Ele fala, se o aquecimento global é real, me explica aquilo, um floco de neve. Né? Aquecimento global, tem neve? Como é que está aquecido? Né? Como é que está esquentando? Mas aí você vê que a questão não é apenas sobre isso. Você vai ver que tem um fundo muito grande de gramática nessa questão. Olha lá. Ó. Text 7 brings us a comic strip on science records by the centuries that refers to astronomy, physics, biology, and the natural science concerning the environment. From its reading, one can infer that. Conseguiram entender? Está falando aqui da tirinha, que traz informações de séculos de referentes à astronomia, física, biologia e ciências naturais. Falando sobre o meio ambiente, né? Você vê que eles tentam manter todas as questões, a maioria dos textos, tudo mais, se referindo ao meio ambiente, né? De toda a prova desse ano. Foi um assunto meio ambiente e eles tentaram manter os textos tudo voltado a esse assunto. Da leitura, one can infer that, pode afirmar que, mais uma vez aí a palavra infer, né? Não esqueça jamais essa palavra. Então, da leitura, ou seja, apenas lendo, informações, lendo aquelas tirinhas, uma pessoa pode afirmar que o quê? Você pode afirmar o quê? The comic strip characters' speeches doubt science and its findings through the century by the use of conditional sentences that require the use of imperative to express the idea of moral obligation. Olha o que ele está fazendo. A maioria deles aqui, ó, o que acontece naquela tirinha, pessoal? A tirinha, eles estão duvidando mesmo, né? Ele está falando, se isso é real, então explica isso. Se isso é verdade, então explica aquilo. Eles estão duvidando das coisas, tanto da astronomia, da física, da biologia, ciência natural. Eles estão duvidando usando o conditional. E todas elas falam, olha aqui, ó, o uso conditional, o uso do conditional, a estrutura do conditional, o uso do conditionals e the conditional structure. Ou seja, ele faz parecer uma questão de interpretação, mas na verdade é uma questão de condicional. E vocês lembram da nossa aula? Nós temos o zero, first, second and third conditional. Né? São 4. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 0, o primeiro, o segundo e o terceiro. E se você lembra das regrinhas do uso de cada um deles, vai ficar fácil para você responder essa questão. Por quê? Nós temos ali se isso é real, ou seja, o if está no presente, e nós sabemos que só tem 2 condicionais que o if fica no presente, o 0 e o 1. E a condição, né, e o resultado está no imperativo. O imperativo, pessoal, é no presente. Explique isso, explique aquilo. Eu estou falando para você explicar agora, no presente, não é? Então, eu estou usando o zero conditional. O first conditional, o primeiro condicional, eu dou uma condição. Se isso é real, eu vou ter esse resultado no futuro. Eu dou uma condição e se ela for feita, eu vou ter uma consequência no futuro. Mas quando eu estou usando o zero condicional, eu estou dando uma condição, né? E isso aqui acontece. Quando isso acontece, né? O presente. Então, se eu estou falando do fato ali, o zero conditional,
ele quer usar o quê, pessoal? Ele fala que requer, tá fazendo tudo isso porque é o uso de um condicional que requer o uso do imperativo para expressar a ideia de obrigação moral. Não existe nenhum condicional que exige o imperativo. Não, eles inventaram essa regra aqui. Exige o imperativo para expressar a ideia de obrigação moral. Né? Como se tivesse a obrigação moral de explicar o porquê que o pássaro está voando se a gravidade é real. Entendeu? Aí ele fala que a segunda, ó, the disbelief about scientifically proven truth is satirized by the use of conditional sentences, which are usually employed to represent scientific facts and general truth. Olha lá, ó. A descrença sobre verdades provadas cientificamente é satirizada pelo uso de frases condicionais, né? Frases no condicional. Isso é verdade? É verdade. Todas elas assim, estão satirizando essas verdades que foram provadas já cientificamente, a gravidade, a evolução, lembra que está falando lá, né, que a Terra é redonda, né, e tudo isso aí, estão satirizando com o uso de condicionais. E esses condicionais que eles usam, o que? São geralmente usados para representar fatos científicos e verdades gerais. O que é? Para que eu uso o zero conditional? Zero conditional, ele é usado, o condicional zero, é usado para falar sobre fatos, nos casos aqui fatos científicos, fatos, ou verdades gerais. Exatamente isso. Né? Quando eu coloco, você fala, se você misturar o óleo na água, o óleo flutua. É uma verdade, não estou dando uma condição e que é uma possibilidade o óleo flutuar. Não, é uma condição, é provado cientificamente, é um fato. Se você colocar o óleo na água, o óleo flutua, entendeu? É um fato. Então, quando eu estou falando de um fato científico ou de uma verdade geral, eu vou usar o zero conditional, que é exatamente o que ele está falando aí. Nas outras, ó, the distrust of scientific achievements for the 15th to 21st century is explicit by linguistic structure of conditionals. Está falando que está explícito ali na estrutura linguística do condicional. Expressing actions or situations that are likely to happen in the future. Olha lá, o primeiro condicional. Falando de uma situação que está provável, está propensa a acontecer no futuro. Não, que se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Não, eu quero que você me explique agora a gravidade, já que o pássaro está voando. Entendeu? Você tem que explicar agora. Não estou falando de algo que vai acontecer no futuro. A gravidade já existe, o pássaro já está voando, já voa. Entendeu? Se a gravidade existe, explique por que o pássaro está voando. Deu para entender? The clear incredulity about the lack of scientific evidence is presented through the use of conditional. Aqui já erra, está falando da falta de evidência científica. Não, ele não explica isso, ele fala aqui que tem algo, você não fala, não mostra no texto que não há a explicação científica. Mas mesmo assim, se a gente continuar, ele fala uso de condicionais, expressed by hypothetical situations in the past represented as centuries went by. Está falando de situações hipotéticas no passado, representada enquanto os séculos se passam. Não estou falando de situações hipotéticas. Está lá. Eu estou falando da gravidade e estou falando do pássaro que está lá voando. Não estou falando de uma situação hipotética. The characters on the comic strip doubt the scientific findings. Verdade. Eles duvidam das descobertas científicas. And the conditional structure is used to reinforce that those findings were not discovered. Estou falando que a estrutura condicional é usada para reforçar que essas descobertas não foram descobertas. É exatamente isso, que essas descobertas não foram descobertas. Né? Então não é isso condicional está querendo reforçar que isso não foram descobertas. A gente sabe que foi descoberta, está lá. Está sendo usado o condicional como uma ironia, né? Como estou falando, como uma satirização, né? Estão tentando botar um pouco de humor nessa tirinha, tá? Então fica aí exatamente, como a gente viu aí, a
letra B, que a descrença sobre essas verdades provadas cientificamente, a descrença é satirizada pelo uso das sentenças no condicional, né? Exatamente a zero conditional, que é usada para representar fatos científicos e verdades em geral. Tranquilo, pessoal? Pessoal, espero que tenham gostado dessa prova, né? Acredito que tenha sido uma prova não tão tranquila assim, porque tiveram aí talvez duas questões que eles complicaram um pouco com a forma com que eles fizeram certas perguntas, mas que eu espero que vocês tenham tirado de letra e estão preparadíssimos agora para qualquer coisa que a Federal jogue na sua frente. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.